知らず知らず歩いてきた細く長いこの道 Capítulo 9. はるか遠くふるさとが見える O fim das férias de verão se aproximava quando o professor teve uma inflamação dentária que lhe inchou visivelmente o rosto. Foi no dia em que os Tigers voltaram ao estádio Koshien após 10 vitórias e 6 derrotas na temporada de verão, colocando-se em segundo lugar, atrás do líder Yakult, com uma diferença de 2,5 pontos. Pelo jeito, o professor vinha suportando em silêncio a inflamação. O fato é que, quando percebi o que acontecia, sua bochecha esquerda já estava tão inchada que ele não conseguia sequer abrir a boca. Se ele se dedicasse a si mesmo uma fração das atenções dadas ao meu filho, certamente não teria chegado a tal ponto. Levá-lo ao dentista deu menos trabalho que ao barbeiro ou ao jogo de beisebol. A intensidade da dor era tanta que ele não tinha forças para apresentar as desculpas esfarrapadas de costume. E mesmo que quisesse, seus lábios já não obedeciam muito bem. Ele trocou a camisa, calçou os sapatos e se pôs docilmente a caminho do dentista, com as costas encurvadas como se quisesse proteger o dente dolorido debaixo do guarda-sol que eu lhe estendia. Você vai me aguardar aqui? Não. Na sala de espera, o professor se certificava, perguntando-me diversas vezes com a fala mal articulada. Não sei se estava preocupado se eu compreendera bem o que me havia dito, ou se não confiava em mim, mas repetia a mesma pergunta de 5 em 5 minutos enquanto aguardava a sua vez. Não vá passear enquanto eu estiver sendo tratado. Fique esperando aqui, mesmo sentada nesta cadeira. Está bem. Mas claro, aonde eu iria sem o senhor? Eu lhe afaguei as costas, querendo aliviar ao menos um pouco a sua dor. Os outros clientes se mantinham todos cabisbaixo, esforçando-se para nos eliminar de suas consciências. Eu sabia muito bem que a atitude tomada em ambientes assim pesados devia permanecer firme, como o teorema de Pitágoras ou a fórmula de Euler. Certeza? Sim, não há com que se preocupar, estarei aqui esperando o tempo todo. Sabia muito bem que o professor não se acalmaria por mais que eu lhe falasse, mas continuei lhe assegurando com as mesmas respostas. Ele se virou para conferir a minha presença até o último instante, quando a porta do consultório se fechou atrás dele. O tratamento foi mais longo que o esperado. Outros pacientes que haviam sido chamados para o consultório depois dele já acertavam o pagamento na caixa e partiam, mas o professor não aparecia. Imaginei que ele estivesse dando muito trabalho ao dentista, pois não costumava escovar os dentes nem limpar a dentadura. Além disso, não era de esperar que ele estivesse colaborando com o tratamento. Eu me levantava de vez em quando para espiar o consultório pela janelinha da recepção, mas tudo que conseguia ver era o topo da cabeça do professor. Enfim, ele surgiu de dentro do consultório, manifestadamente mal-humorado, muito mais que antes, quando suportava a dor. Estava extenuado e com a testa suada. Fungava ao todo o momento e beliscava irritados lábios entorpecidos pela anestesia. — Está bem?
Cansou-se bastante, não é? Bem, vamos indo. Eu me levantei e quis estender-lhe a mão, mas o professor passou reto, me ignorando. Nem sequer me olhou e rejeitou bruscamente a minha mão estendida. O que aconteceu? Minha voz não chegou aos seus ouvidos. Ele largou em desordem os chinelos do consultório, calçou vacilante os sapatos e deixou o recinto. Tratei de pagar o tratamento e saí atrás dele, sem ter tempo de marcar a próxima consulta. O professor estava para dobrar a primeira esquina. A direção em que ia não estava errada, mas seguia a passos apressados pelo meio da rua, sem ligar para os automóveis nem prestar a devida atenção aos semáforos. Fiquei surpresa ao ver que ele era capaz de caminhar tão rápido assim. Mesmo de costas, sua irritação era clara. Me espere, professor! Procurei detê-lo erguendo a voz, mas tudo o que consegui foi atrair a curiosidade dos transeuntes. Sob o sol de verão escaldante, o calor era tanto que me estonteava. Aos poucos, eu também comecei a ficar brava. Não havia razão para essa zanga toda, só porque o tratamento odontológico for um pouco doloroso. Se deixássemos daquele jeito, haveria de piorar muito mais. Era preciso tratar cedo ou tarde. Até raiz suportaria um tratamento como esse. Eu devia tê-lo trazido. Se ele estivesse aqui, o professor teria um comportamento mais adulto. E eu, que esperei por ele, obediente. Pois então, faça como quiser, pensei com maldade. Desisti de alcançá-lo até diminuir meus passos. O professor continuava sua marcha olhando apenas para frente, sem se deter com as buzinadas de protesto, desviando-se perigosamente dos postes. Parecia ansioso para chegar logo em casa. Seus cabelos, que eu havia penteado antes de sair, estavam agora desgrenhados, e o paletó todo amassado. As costas me pareciam menores do que deveriam ser mesmo à distância. Em alguns momentos, a luminosidade do sol diluía seu vulto, mas os reflexos brilhantes sobre os lembretes não me deixavam perdê-lo de vista. Eles reluziam de forma complexa, como um sinal em código para assinalar a posição do professor. De repente, agarrei em um sobressalto o cabo do guarda-sol. Consultei o relógio. Meio incerta, apelei à memória para calcular o tempo decorrido desde a entrada do professor no consultório e a saída. 10, 20, 30 minutos fui contando com o dedo no mostrador. Então, corri em direção às costas do professor. Guiei-me apenas pelos lembretes faiscantes e corri, sem me incomodar com as sandálias que ameaçavam escapar dos meus pés. Os lembretes haviam dobrado uma esquina próxima e estavam prestes a serem tragados pelas sombras da cidade. Arrumei as edições do Journal of Mathematics enquanto o professor tomava seu banho. Apesar do interesse que ele tinha pelos concursos da revista, não dava atenção a seus exemplares, sem nem mesmo folhear suas páginas, a não ser a que trazia o concurso, largava-os espalhados por toda a parte. Eu os escolhi e classifiquei-os em ordem cronológica. Depois, conferi os índices e separei apenas aqueles que traziam a solução do professor como a premiada. A probabilidade de encontrar o nome do professor entre as edições era alta. Já no índice, a matemática sobre o vencedor do concurso vinha em destaque, com seu nome em realce dentro de um quadro. Assim era fácil encontrá-lo. O nome do professor vinha impresso em caracteres bem vistosos de provocar orgulho. Impressa nas páginas da revista, a demonstração do problema proposto perdia talvez o calor de sua mão que havia no manuscrito, mas ganhava austeridade. Eu sentia, através dessas páginas, o rigor inabalável do raciocínio do professor.
Dentro do gabinete, o calor parecia ser ainda mais forte. Por que seria? Talvez a causa fosse aquele silêncio que envolvia há muito tempo o gabinete inteiro, feito uma parede espessa. Enquanto recolhia dentro de uma caixa de papelão os exemplares sem matérias relacionadas ao professor, eu rememorava mais uma vez os fatos ocorridos no consultório do dentista e recalculava o período de tempo em que estivemos naquele local. Mesmo estando separados, eu na sala de espera e ele no consultório, nós nos achávamos no mesmo prédio. Então, eu acabara me descuidando. Fora um erro. Quando estivesse com o professor em qualquer circunstância, eu deveria ter sempre em mente os 80 minutos. Entretanto, por mais que refizesse as contas, parecia-me que o espaço de tempo que estivemos afastados não chegava a 60 minutos. Procurei convencer-me de que não seria de estranhar se ele não tivesse conseguido manter seu ciclo de memória usual de 80 minutos exatos. Afinal, ainda que fosse um matemático, ele era, acima de tudo, um ser humano feito de carne e osso. Quando as condições climáticas mudam, as pessoas também mudam. Há dias em que não nos sentimos bem e, particularmente naquela ocasião, seu dente doía. Ele estava nervoso, com o desconhecido remexendo na sua boca. Tudo isso havia desregulado a fita de 80 minutos que rodava em sua memória. Sim, não era de se estranhar. Empilhei no assoalho todas as revistas com as demonstrações do professor. A pilha formada ultrapassava minha cintura. Eu me enternecia ao pensar que suas demonstrações cravejavam como verdadeiras joias o interior daquelas revistas desinteressantes. Fui ajeitando cuidadosamente uma por uma as revistas da pilha. Ali se depositava toda a energia que o professor dedicava à matemática. Ali estava a prova irrefutável de que o seu gênio matemático não fora nem um pouco afetado por aquele infeliz acidente. O que você está fazendo? O professor saíra do banho sem eu perceber e espiava pela porta. Pelo jeito, os efeitos da anestesia persistiam ainda, pois seus lábios continuavam tortos, mas o inchaço do seu rosto diminuíra. Ele parecia bem disposto, seu dente não devia estar mais doendo. De soslaio, eu consultei o relógio de parede. Constatei que ele levara menos de 30 minutos no banho. Estou arrumando as revistas. Mas que trabalho! E que pilha enorme! Deve ser pesado. Mas me faria o favor de jogá-las fora em algum lugar? Jogá-las fora? Mas nem pensar. Por quê? Pense um pouco. Aqui está o fruto do seu trabalho. O senhor fez tudo isso sozinho. O professor não me respondeu. Apenas me olhou incerto. Gotas de água caíam do seu cabelo, molhando os lembretes. As cigarras que nos perturbavam com seus chiados durante toda a manhã estavam agora silenciosas. Apenas o sol de verão preenchia o jardim. Entretanto, quando se alongava o olhar ao céu longínquo além do horizonte, fiapos de nuvens esparsas faziam pressentir a proximidade do outono, lá onde a primeira estrela vespertina costumava aparecer. Para a Raiz, começava um novo período escolar. Pouco depois, o professor recebia do Journal of Mathematics a notificação de que conquistara o primeiro lugar no concurso promovido pela revista, aquele que lhe custara o verão inteiro para resolver. Porém, como era de esperar,
O professor não se alegrou, nem leu direito a notificação. Jogou-a sobre a mesa sem um comentário, nem mesmo um lampejo de sorriso. É o maior prêmio concedido pelo tal Journal of... em toda a sua história. Insisti. Não me sentindo confiante em pronunciar o nome da revista corretamente, costumava abreviá-lo como Journal of. O professor suspirou apático. O senhor sabe quanto trabalho teve para resolver aquele problema? O senhor nem comia direito, nem dormia. Passou todos os dias, de manhã até à noite, perdido no mundo dos números. Ficou com o corpo cheio de brotoejas. Seu paletó ficou ensopado de suor. Sabendo que ele já não se recordava de nada, tentei-lhe fazer ver com veemência o trabalho que ele próprio tivera para resolver o problema. Eu me recordo do volume e do peso do envelope contendo a demonstração que o senhor me entregou. Disso vou me lembrar para sempre, e também do orgulho com que eu o apresentei ao balcão do correio. Sim, senhor. Sei. Não importava o que eu dissesse, o professor continuava tão indiferente que chegava a ser irritante. Seria uma propensão generalizada entre os matemáticos menosprezar suas próprias realizações? Ou seria essa uma peculiaridade individual do professor enraizada em sua personalidade? Então, a ambição não teria lugar entre os matemáticos? Não lhes interessaria conquistar fama entre os leigos? Mas o desenvolvimento da matemática se deveu a essas ambições. No caso do professor, talvez toda a questão estivesse no funcionamento da sua memória. Seja como for, uma vez terminada a demonstração de um problema, ele não lhe dava mais a mínima atenção. Quando o objeto do seu amor fervoroso surgia concretamente diante dele e lhe acenava, ele se tornava subitamente tímido e recatado. Não lhe ocorria se queixar dos esforços que dedicara ou pedir-lhe recompensas. Conferia apenas se a demonstração estava perfeita e, tranquilo, seguia adiante. Esse comportamento não se limitava apenas à matemática. Por exemplo, quando carregara meu filho ao hospital ou quando o protegera do futebol com o próprio corpo, ele se mostrara incapaz de receber graciosamente a nossa gratidão, não porque fosse teimoso ou desequilibrado, mas porque não compreendia que suas ações mereciam agradecimento. O professor sempre repetia para si mesmo dentro da alma: O que eu consigo fazer é insignificante. E se eu posso fazê-lo, qualquer outro também pode. Vamos comemorar! Não creio que isso seja necessário. Se celebrarmos todos juntos por quem conseguiu ganhar o primeiro lugar em um prêmio, a alegria se espalha e fica ainda maior. Não faço questão de me alegrar. Tudo o que fiz foi espiar o caderno de Deus e copiar o que estava escrito lá. Nada disso. Vamos comemorar, sim. Mesmo que o senhor não queira se alegrar, eu e Raiz queremos. O professor mudou de atitude quando Raiz surgiu na conversa. Isso mesmo! Podemos comemorar também o aniversário dele. É dia 11 de setembro. Ele vai gostar de comemorá-lo com o senhor. Aniversário de
Quantos anos? Minha tática surtiu efeito. O professor começou a se interessar pelo rumo da conversa. 11 anos. 11. O professor se entusiasmou, piscou os olhos e coçou a cabeça, esparramando caspa sobre a mesa da cozinha. Sim, 11 anos. Um belo número, primo. Aliás, o mais belo entre todos os números primos. Além disso, é o número da camisa de Murayama. Que maravilha! Aniversários ocorrem a qualquer pessoa uma vez por ano. Nada havia de maravilhoso nisso, comparado à conquista do primeiro prêmio em um concurso de matemática. Foi o que pensei, mas claro que não disse nada, limitando-me a concordar com o professor. Muito bem, vamos comemorar. As crianças devem ser celebradas. Por muito que comemoremos, nunca será demais. Doces, velas e palmas são tudo o que precisamos para deixar uma criança feliz. É muito simples, não é mesmo? Sim, o senhor tem toda a razão. Apanhei um pincel atômico e envolvi o dia 11 de setembro no calendário da cozinha em um círculo enorme. Ele não passaria despercebido até aos mais distraídos. O professor escreveu um novo lembrete com os dizeres: 11 de setembro, sexta, aniversário de 11 anos de Raiz. Abriu à força um espaço no peito, logo abaixo do seu lembrete mais importante, e inseriu-o ali. Assim está bem. Ele olhou para o lembrete recém-pregado e assentiu com satisfação. Combinei com Raiz que daríamos de presente ao professor um cartão de beisebol de Enatsu. Mostrei-lhe em segredo, enquanto o professor cochilava na sala, a lata de biscoitos da estante de livros que lhe despertou grande interesse. Raiz sentou-se sobre o assoalho e, esquecido de que estávamos agindo às escondidas do professor, foi extraindo da lata os cartões um por um para examiná-los minuciosamente, frente e verso, soltando exclamações. Veja lá! Isso é o tesouro do professor. Tome cuidado para não amassar nem sujar nenhum, ouviu? Eu recomendei aflita, mas ele nem escutou. Era a primeira vez na vida que Raiz se encontrava frente a frente com um cartão de beisebol. Suponho que tivesse uma vaga ideia de como eram esses cartões por tê-los visto eventualmente nas mãos de algum colega, mas é provável que tivesse se afastado deles quase inconscientemente, pois era um menino que nunca pedia dinheiro à mãe para gastar em brinquedos, muito menos para algo que ele fosse usar sozinho. Mas agora que vira a coleção do professor, não podia mais recuar. Acabara de descortinar um novo mundo no beisebol, repleto de encantos que o esporte real não proporcionava. Vira como os pequenos cartões observavam, feito anjos da guarda, as partidas que se desenrolavam nos estádios e pelas ondas de rádio. Tudo nesses cartões enfeitiçava a Raiz. As fotos captando instantes passageiros, os registros de feitos impressionantes, as anedotas maravilhosas, o tamanho dos cartões que cabiam na palma da mão, os invólucros reluzindo à luz do sol. Mais que isso, extasiava-se só por imaginar
o prazeroso trabalho que o professor tivera para organizar uma coleção como aquela. Mamãe, veja só este Natsu! Até as gotas de suor aparecem na fotografia. Uau! É Baki! Que braços compridos ele tem! Este então é espetacular! É especial! Quando você coloca sob a luz, dá para ver Enatsu em 3D. Raiz compartilhava comigo suas impressões e me pedia cumplicidade com cada cartão. Muito bem, já entendi. Agora aguarde tudo. Da sala soavam os rangidos da espreguiçadeira. Logo o professor iria despertar da soneca. Da próxima vez, vamos pedir permissão ao professor e então poderemos examinar com calma. Guardou na ordem certa? A classificação é bem rigorosa. Porém, eu mal terminara de advertir o menino quando ele derrubou a lata de biscoitos com os cartões, talvez por causa do peso inesperado ou quiçá por excitação. O barulho foi espalhafatoso. Os cartões bem apertados dentro da lata sofreram poucos danos com o impacto. Mesmo assim, uma parte deles, quase todos os jogadores da segunda base, se espalhou sobre o assoalho. Tratamos de guardá-los de volta na lata com toda a pressa. Por felicidade, nenhum invólucro estava rachado ou quebrado, mas, por estar a coleção muito bem organizada dentro da lata de biscoitos, tivemos a impressão de que havíamos causado um dano irreparável. Isso nos preocupou mais ainda. O professor despertaria a qualquer momento. Pensando bem, não fora necessário agir às escondidas, pois o professor teria com toda certeza atendido de bom grado se Raiz lhe pedisse para ver os cartões. O fato é que eu tivera vergonha de falar com o professor a respeito dos cartões na lata de biscoito, e esse constrangimento me levara a cometer uma indiscrição. Eu julgara, a meu critério, que talvez o professor não gostasse de mostrar os cartões a terceiros, feito um garoto que esconde seus segredos em algum lugar que só ele conhece. O nome deste jogador é Shirasaka. Começa com Shi. Por isso, põe o cartão dele depois de Kamata Minoru. E este nome? Como se lê? Hondo Yazushi. A forma como se lê está escrita aqui, veja. Então, ele fica mais para trás. Você o conhece, mamãe? Não, mas deve ter sido um jogador famoso para aparecer assim em um cartão. Mas não perca tempo com isso. Vamos depressa. De qualquer forma, nós nos concentramos em arrumar os cartões um a um na ordem estabelecida pelo professor. Foi então que percebi a existência de um fundo duplo na lata. Estava, nesse momento, com o cartão de Motoyashiki Kingo nas mãos. Olhando pela lateral da caixa, dava para ver que o fundo da lata ficava mais abaixo. Espere um pouco. Eu interrompi Raiz, introduzi o dedo numa fresta do bloco de jogadores da segunda base e apalpei. Sem dúvida, havia um fundo duplo. O que aconteceu? Perguntou meu filho curioso. Tudo bem, deixe comigo.
De repente, minha cautela se desfez e eu me senti ousada. Pedi a Raiz que me trouxesse uma régua da gaveta da escrivaninha do professor e a introduzi entre os dois fundos, erguendo de cima com todo cuidado para não desarrumar de vez os cartões. Tem algo no fundo, embaixo dos cartões, está vendo? Consegue puxá-lo enquanto levanto isto aqui? Entendi! Consigo! Os pequenos dedos do menino escorregaram para o interior do espaço apertado e extraíram com habilidade o que havia lá dentro. Era uma tese de matemática. Estava batida a máquina em inglês e encadernada com uma capa timbrada de alguma faculdade. Devia ter pelo menos 100 páginas. Nela, o nome do professor estava claramente impresso em letras góticas. Era datada de 1957. São contas feitas pelo professor? Creio que sim. Mas por que ele escondeu em um lugar como esse? Fiz rapidamente uma conta. 1992 menos 1957. O professor teria então 29 anos de idade. A sala estava silenciosa. Não se ouvia mais o rangido da espreguiçadeira. Ainda segurando o cartão do Motoyashiki Kingu, eu experimentei abrir o documento. Percebi de imediato que ele havia sido guardado com o mesmo carinho dispensado aos cartões. O texto datilografado e as folhas utilizadas revelavam antiguidade, como era de supor pela data de origem do documento. Mas, assim como nos cartões, não se via nele sinal algum de manipulação descuidada, como marcas de dobra ou sujeira. Também não havia erros de datilografia. Fora, com certeza, produzido por um hábil datilógrafo. As folhas estavam encadernadas sem 1 milímetro sequer de desencontro. Eram macias ao toque e tinham os cantos cortados com perfeição a 90 graus. Nem espólios de soberanos teriam recebido um sepultamento tão cuidadoso como esse. Procedi com o máximo cuidado, como fizeram no passado as pessoas que tiveram em mãos esse documento, mas também por ter aprendido com o descuido de Raiz momentos antes. Perturbada em seu longo sono, a tese do professor conservava ainda toda a sua dignidade. Não fora afetada pelo peso dos cartões, nem pelo odor das bolachas. Tudo o que pude traduzir da primeira página foi o termo chapter na primeira linha, mas, conforme folheava as páginas, deparei-me algumas vezes com a palavra Artin. Lembrei-me, então, da conjectura de Artin que o professor me explicara no caminho de volta da barbearia, rabiscando o chão com um graveto quando sentamos no banco de um parque. Recordei-me também da exposição que ele fizera em seguida sobre o número perfeito 28 que eu mencionara, e das pétalas de cerejeira dançando no ar. Nesse instante, uma fotografia em preto e branco escorregou de dentro das folhas da tese. Raiz a apanhou. A foto, que parecia ter sido tirada à margem de algum rio, mostrava o professor sentado em uma encosta coberta de trevos. Parecia muito relaxado, com as pernas estiradas, e estreitava os olhos, ofuscado pelo brilho intenso do sol.
Era muito jovem e bonito. Trajava um terno como o professor atual, mas todo o seu corpo parecia emanar inteligência. Naturalmente, não havia nenhum lembrete pregado em seu paletó. E ao seu lado, bem próxima dele, estava sentada uma mulher. A saia do seu vestido, espalhada ao seu redor, deixava à mostra apenas as pontas dos sapatos. Ela inclinava a cabeça em direção ao professor com uma expressão tímida. Os dois não se tocavam, mas era visível o amor que os unia. Por mais antiga que fosse a foto, não havia dúvida alguma de que aquela era a viúva da casa principal. Além do nome do professor e da palavra chapter, havia mais uma linha que eu pude entender. No ponto mais alto da capa, como um enfeite no ponto de partida da tese, apenas este trecho estava manuscrito e em japonês. Dedico a N, meu eterno amor. Nunca se esqueça de mim. Decidimos presentear o professor com um cartão de Enatsu, mas quando tentamos obtê-lo, descobrimos que não era uma tarefa simples, porque o professor já possuía quase todos os cartões de Enatsu da época dos Tigers, ou seja, de antes de 1975. Todas as versões posteriores já registravam a aquisição de Enatsu por outras equipes, e Enatsu, no uniforme do Nankai ou do Hiroshima, não nos servia de nada. Começamos, então, comparando uma revista especializada em cartões de beisebol. A simples constatação de que havia esse tipo de revista à venda nas livrarias foi uma bela novidade. Para pesquisar quais cartões estavam disponíveis no mercado, a que preço e onde poderiam ser achados. Ao mesmo tempo, aprendemos outras coisas sobre os cartões, como a sua história, as regras de etiqueta dos colecionadores e os cuidados de conservação. Nos fins de semana, visitamos as lojas de venda de cartões ao nosso alcance, confiando na relação publicada nas últimas páginas da revista. Entretanto, não obtivemos sucesso. As lojas se achavam todas em salas de prédios antigos, convivendo promiscuamente com escritórios de agiotas, investigadores particulares e videntes. Os prédios nos deprimiam já ao entrar no elevador, mas, uma vez dentro das lojas de cartão, Raiz sentia-se no paraíso. O mundo que se descortinava diante dos seus olhos era como incontáveis latas de biscoito do professor. Eu tinha que conter a empolgação do menino para irmos diretamente aos cartões de Yutaka Enatsu. Como seria de se esperar, as sessões dedicadas ao jogador eram abundantes. O critério de classificação empregado pelo professor em sua lata de biscoitos prevalecia em qualquer das lojas. A parte dos setores classificados por times, épocas, posições e assim por diante, havia um canto especial só para Enatsu ao lado de Nagashima e de O. Nós nos aboletávamos na seção Enatsu e íamos examinando os cartões um a um, eu do início e meu filho do fim. Talvez o próximo fosse um cartão desconhecido, quem sabe o seguinte nos trouxesse o Enatsu dos sonhos. Examinar os cartões, alimentando essas expectativas, era uma tarefa estafante.
Estávamos explorando uma floresta, isolados do sol e sem uma bússola nas mãos. Mas não nos deixávamos abater. Pelo contrário, pouco a pouco fomos nos aprimorando na técnica da procura e trabalhávamos com eficiência cada vez maior. Extraíamos um cartão com o polegar e o indicador, e se fosse algum dos conhecidos da lata de biscoitos, o devolvíamos imediatamente ao seu lugar. Quando topávamos com um cartão desconhecido, então nós o examinávamos com cuidado para ver se preenchia as nossas condições. Repetíamos essa operação, tomando decisões quase instantâneas. Todos os cartões eram ou conhecidos ou mostravam Enatsu em um uniforme estranho ou relatavam em detalhes sua transferência a outro time. Os cartões em preto e branco da coleção do professor, referentes ao início da carreira de Enatsu, tinham preços altos e ficava claro que eram preciosos. Encontrar um cartão digno de fazer parte de uma coleção como essa parecia ser, de fato, muito trabalhoso. Meus dedos terminavam encontrando com os de raiz a metade do bloco, e nós suspirávamos sabendo que mais uma esperança fora frustrada. Os lojistas nunca fizeram cara feia, mesmo que teimássemos procurando por longo tempo para sair ao final sem gastar um único iene. Algumas vezes, bastava-lhes dizer que estávamos à procura de Yutaka Enatsu para que nos trouxessem tudo o que havia na loja sobre ele. E nos encorajavam sempre que nos viam desanimados por não encontrar o que procurávamos. Na última loja em que entramos, até nos aconselharam, depois de ouvir pacientemente sobre o que nós desejávamos. O conselho foi que procurássemos cartões dados de brinde em 1985 por um fabricante de doces a quem comprasse seus chocolates. Esse fabricante costumava dar cartões aos seus fregueses, sendo que naquele ano ele produzira uma série premium em comemoração ao 50º da fábrica. Além disso, nesse ano particular, os Tigers venceram o campeonato. Assim, a série deveria estar repleta de cartões do time. Série Premium? O que é isso? São cartões especiais, alguns com autógrafos, outros com hologramas, ainda outros contendo aparas dos bastões utilizados pelos jogadores. Enatsu já estava aposentado em 1985, mas acho que fizeram ainda uma reedição de alguns cartões-luva dele. Eu recebi um deles na minha loja uma vez, mas foi vendido em pouco tempo. É muito popular. Cartões-luva? O que é isso? São cartões que trazem pequenos pedaços cortados da luva utilizada pelo jogador. Da luva usada por Enatsu? De verdade? Claro! O cartão é reconhecido pela Sociedade Japonesa de Cartões Esportivos, portanto não deve haver falsificação, mas, de qualquer forma, são muito poucos. Não são encontrados em qualquer lugar, mas não desistam. Eles têm que estar em algum canto do mundo. Se eu conseguir um deles, ligo para você. Eu também gosto de Yutaka Enatsu. O lojista que nos passou essas informações tirou rapidamente o boné dos Tigers da cabeça de raiz para lhe dar um afago. Seu gesto lembrou muito o professor. O 11 de setembro já estava bem próximo. Eu sugeri ao meu filho que não haveria problema se dessemos outro presente, mas ele não aceitou. Queria de todo jeito o cartão de beisebol. Não chegaremos nunca à resposta certa se desistimos a meio caminho. Essa era a opinião dele. Seu objetivo principal, suponho, não deixava de ser a felicidade do professor.
Mas creio que, na verdade, ele também se comprazia em viver a experiência de colecionador. Sentia-se como um aventureiro viajando pelo mundo inteiro atrás de um cartão. Quando se encontrava na sala, o professor buscava com frequência o calendário com os olhos. Algumas vezes se aproximava dele e passava o dedo sobre o círculo que eu desenhara para marcar o dia 11 de setembro. O lembrete continuava preso com firmeza em seu peito. Ele se esforçava, do seu jeito, para não esquecer o aniversário de Raiz. Mas pareceu-me que a comemoração pelo prêmio daquele Journal of já se apagara da sua memória. O incidente da lata de biscoitos passara desapercebido pelo professor. Naquela hora, passei alguns instantes encarando a capa de sua tese. A.N., meu eterno amor. Meus olhos estavam pregados nessa expressão. A caligrafia era indubitavelmente dele. Para o professor, o adjetivo eterno possuía uma conotação diversa da usual. Eterno, como são os teoremas de matemática. Eis o que ele queria dizer. Foi Raiz quem me instou a arrumarmos logo as coisas. Vamos, mamãe, abra de novo a fresta com a régua. O menino tomou o documento das minhas mãos e o devolveu ao fundo da lata, com delicadeza apesar da pressa. Parecia plenamente consciente do segredo que ele continha e cuidadoso ao extremo para não profaná-lo. Organizamos novamente todos os cartões sem deixar nenhuma irregularidade, todos eles alinhados com uma precisão de dar gosto e classificados em ordem fonética. A lata não se danificara com a queda. Contudo, algo mudara. Agora que eu estava ciente de que havia uma tese dedicada a N, encerrada no subsolo escuro da lata, ela deixava de ser apenas uma bela coleção de cartões de beisebol e se tornara um sarcófago da memória do professor. Eu depositei o sarcófago bem no fundo da estante de livros. Tínhamos ainda uma leve esperança, mas o telefonema prometido pelo moço da loja jamais ocorreu. Raiz prosseguiu ainda com suas últimas tentativas, publicou mensagens na coluna dos leitores da revista e buscou mais informações entre seus amigos e até mesmo entre os irmãos deles. Eu comprei em segredo um presente alternativo para não ficar sem plano B, caso não encontrássemos o cartão desejado. Tive grande dificuldade para decidir o que comprar. Lápis 4B, cadernos, clipes, pedaços de papel, camisas. Na verdade, o professor precisava de muito pouco. Era ainda mais difícil porque eu não podia consultar Raiz. Já sei, vou comprar sapatos. Decidi. O professor estava precisando de um novo par. Sapatos sem bolor que o levassem livremente para onde quisesse, a hora que bem lhe aprovesse. Escondi o presente no fundo do armário, como
costumava fazer com os presentes de Raiz quando ele era pequeno. Se encontrássemos o presente principal, bastaria deixar este na sapataria sem nada dizer. A luz da esperança surgiu de uma direção inesperada. Quando fui receber meu salário na agência Quebono, uma colega de trabalho se lembrou que, no depósito de uma antiga loja de miudezas de sua mãe, restavam ainda alguns brindes oferecidos junto com doces. Pareciam ser cartões de beisebol. O gerente da agência nos ouvia, por isso eu nada disse acerca da festa pela premiação do professor e o aniversário de Raiz. Comentei apenas que meu filho queria muito esses cartões e estava me amolando com pedidos. Então, esta colega escutou e, sem muita certeza, começou a falar sobre os brindes. O que me chamou a atenção foi que ela disse que a mãe fechara a loja em 1985 por causa da idade. Mas, em novembro do ano anterior, 1984, ela adquirira alguns doces para vender a uma associação de idosos que preparava uma excursão e precisava de lanches. Entre esses doces, havia os tais chocolates com brindes. A mãe, porém, achou que os idosos não teriam uso para os brindes e despregou um por um do fundo das caixas de chocolate os envelopes de plástico preto que os continham. Pretendia guardá-los para usá-los na primavera, quando viria o pedido de lanches para a excursão da Associação de Crianças do bairro. Por certo, as crianças se alegrariam muito mais com os brindes que os velhos. Não sei dizer se a mãe sabia que se tratava de cartões de beisebol, mas, de qualquer forma, sua decisão foi correta. Entretanto, esse pedido da Associação de Crianças nunca aconteceu, porque a mãe adoecera em dezembro e a loja fora fechada. Com isso, quase 100 cartões de beisebol passaram um longo tempo adormecidos no depósito da loja. Fui direto da agência à casa dessa colega, de onde voltei trazendo uma caixa de papelão empoeirada que me pesava muito, mesmo carregando com ambos os braços. Eu me ofereci para pagar alguma quantia pelos cartões, mas ela, muito gentil, recusou sem hesitar. Eu resolvi aceitar sua gentileza, sem me atrever a mencionar que nas lojas de cartões, esses cartões poderiam valer mais do que os chocolates. Eu e Raiz nos pusemos ao trabalho assim que regressei ao apartamento. Eu abri o envelope com uma tesoura e meu filho extraía o conteúdo para conferir. O trabalho era apenas esse. Assim, pudemos desenvolver uma ação coordenada sem perda de tempo. Já tínhamos adquirido experiência na manipulação de cartões. Raiz era até capaz de distinguir o tipo do cartão apenas pelo tato. Oshita, Iramatsu, Nakanishi, Kinugasa, Boomer, Oishi, Kakefo, Harimoto, Nagayaki, Horiushi, Arito, Bas, Akiyama, Kadota, Inao, Kobayashi, Fukumoto, etc, etc. Os jogadores foram surgindo um após o outro. Como dissera o lojista, alguns tinham imagens tridimensionais, outros continham autógrafos e outros brilhavam como ouro. Raiz já não exclamava de espanto, nem estalava a língua decepcionado. Parecia ter entendido que quanto mais se concentrasse no que fazia, mais depressa chegaria ao fim. Os envelopes escuros iam se espalhando em desordem ao meu redor, enquanto uma pilha de cartões se erguia próxima às mãos de Raiz para, por fim, desmoronar entre nós. O cheiro de bolor me atingia a narina todas as vezes em que eu estendia a mão em direção à caixa de papelão. Quem sabe,
o odor de chocolate impregnado nos cartões tivesse se transformado. Honestamente, tendo examinado mais da metade dos cartões, comecei a perder a esperança. Mais que isso, não via mais sentido no que fazia. Afinal, o que era mesmo que eu estava procurando? Eu, pelo menos, me sentia assim. A quantidade de jogadores de beisebol é espantosa. É compreensível, afinal, são 9 por equipe. Há 2 ligas de time, a do Pacífico e a Central, e o jogo tem uma história de mais de 50 anos. Claro que Enatsu havia sido um jogador genial, mas existiram outros além dele, por exemplo, Sawamura, Kaneda e Egawa, que também têm admiradores, e estes querem seus cartões. Não podíamos, portanto, ficar bravos só porque não havia nessa montanha de cartões o único que desejávamos. Não havia por que perder a paciência. Era só para satisfazer Raiz. O presente de reserva estava bem guardado no armário. Podiam não ser sapatos de alta qualidade, mas sem dúvida eram mais caros que um cartão. O modelo era simples e confortável. Com certeza o professor ficaria feliz. Oh! Raiz soltou uma curta exclamação. Uma exclamação sóbria de gente adulta, como alguém que tivesse se lembrado da fórmula necessária para responder a uma questão difícil ou encontrado a linha auxiliar capaz de solucionar um problema gráfico que parecia impossível. Ela foi tão comedida que por um momento eu nem percebi que ele tinha em mãos o cartão desejado. Raiz não saiu gritando aos pulos, nem veio correndo me abraçar. Ficou calado, com o olhar pregado sobre o cartão que segurava. Parecia querer monopolizar por alguns momentos esse encontro com Enatsu. Assim, respeitei seu silêncio. Aquele era o cartão Premium, edição limitada do ano de 1985, contendo um pequeno pedaço da luva do jogador. Faltavam 2 dias para a nossa festa.